Olá pessoal, bom, voltando com a nossa aula, nessa segunda parte, de forma bem rápida, eu vou tentar trabalhar com vocês. Nosso objetivo aqui é conceituar organizações internacionais. Nosso objeto de estudo será organizações internacionais, tentar entender o que consiste essas organizações a partir do seu conceito, da sua finalidade, e em seguida nós vamos verificar a estrutura interna dessas organizações. Logicamente, pela quantidade de organizações existentes atualmente, não vai ser possível nós trabalharmos todas, mas eu elenquei com vocês aqui algumas que, no meu ponto de vista, são as principais organizações internacionais e que nós precisamos estudá-las e trabalhar, ainda que de uma forma superficial, a forma em que elas se estruturam, porque a partir daí vocês vão conseguir ter a compreensão do que é uma organização internacional, qual é a sua finalidade e o modo como elas então se organizam estruturalmente quando falamos então em elaboração ali institucional, perfeito? Bom, primeiramente, para a gente falar sobre organizações internacionais, vamos então passar a nossa conversa aqui, iniciar a nossa conversa a partir do seu conceito, perfeito? Então, organizações internacionais, conforme aí o material que eu já forneci para vocês, nosso roteiro de aula, ok? As organizações internacionais nada mais são do que associações voluntárias de estados, perfeito? Então, resumidamente, organização internacional, as organizações são frutos, na verdade elas surgem, portanto, da associação de forma voluntária de estados soberanos. Nós estudamos em aulas anteriores quais são os sujeitos de direito internacional, não foi isso? Nós vimos lá que os sujeitos de direito internacional são os estados soberanos, as organizações internacionais e a Santa Sé. Pois bem, os estados soberanos, em união, ok, de forma voluntária, através de uma associação voluntária, podem então formar organizações internacionais. E as organizações internacionais, portanto, tratam-se de uma sociedade entre estados. Então, as organizações internacionais são frutos da sociedade entre estados, ou seja, da junção, da mútua vontade, mútua intenção de estados, ok? E é constituída as organizações internacionais através de um tratado. Então, o documento de instituição, o documento de criação de uma organização internacional é um tratado internacional. Então, atenção, o documento de instituição de uma organização internacional se chama tratado internacional. É através do tratado que se dá origem a uma organização internacional. Perfeito? Então, trata-se de uma sociedade entre estados constituída através de um tratado. E mais, toda organização internacional ela tem uma finalidade. E a finalidade dela é de buscar interesses comuns através de uma permanente cooperação entre os membros daquela organização. Portanto, uma organização internacional ela sempre vai ser temática. E é o tema dela que vai direcionar o fim dela. Quando falamos então em organização internacional, nós precisamos saber o motivo pelo qual ela foi criada. Porque ao saber o motivo pelo qual ela foi criada, nós saberemos também os objetivos dela, a finalidade dela. Toda organização internacional ela surge para um propósito. Toda organização internacional surge para um propósito. E é de interesse de todos os membros fundadores, todos os estados fundadores e membros dessas organizações que essa organização alcance o seu objetivo. Pois, se essa organização não alcança seu objetivo, as intenções iniciais que motivaram a sua criação serão frustradas. Perfeito? Pois bem, feito então esse conceito, sabemos então que organizações internacionais são associações voluntárias de estados, ok? Criadas através de um tratado e que têm por finalidade buscar interesses comuns através de uma permanente cooperação entre esses estados. Perfeito? Bom, seguindo, vamos começar a trabalhar agora e conversar com vocês a respeito da estrutura orgânica, ou seja, a forma como essas organizações internacionais se organizam, o corpo estrutural das organizações. Pessoal, cada organização vai ter
a sua formatação interna. Mas, de uma maneira geral, nós vamos detectar em todas as organizações, independente da sua natureza, independente da sua atuação, independente do ano em que ela foi criada, em todas elas, nós vamos encontrar uma estrutura semelhante. Veja, existe, portanto, uma espinha dorsal, uma estrutura básica que toda organização internacional vai possuir, mas vamos ter ali algumas especificidades, a depender da organização internacional. Portanto, vamos agora passar para vocês a estrutura básica, a espinha dorsal de toda e qualquer organização internacional. Pois bem, a estrutura orgânica de uma organização internacional, a sua estrutura de organização interna, ela vai ter sempre, o primeiro órgão aí que nós vamos encontrar é a Assembleia Geral. Atenção, toda organização internacional, não importa o ano de fundação, não importa a finalidade, não importa quem são os membros que a constituíram, toda organização internacional vai ter uma Assembleia Geral. E o que consiste a Assembleia Geral? A Assembleia Geral é o órgão onde todos os Estados-membros têm voz e voto. Ou seja, é na Assembleia Geral onde todos os Estados que fazem parte daquela organização podem sentar, podem debater, podem votar. Perfeito? E essa votação, essa direito de voto, de falar, ela se estabelece de forma igualitária. Todos os Estados-membros têm direito de voz, de voto de forma igualitária. Não importa se eu tenho, por exemplo, um país absolutamente rico e um país absolutamente pobre. Se ambos fazem parte daquela organização internacional, eles têm direito a voto, têm direito a voz. Imagine uma situação, eu tenho numa mesma organização internacional os Estados Unidos e um país da região sul da África, da África. Imagine, sei lá, uma Nigéria, por exemplo, enfim, um país que não tem uma renda per capita, enfim, um PIB tão alto, por exemplo, do que os Estados Unidos, que é uma superpotência mundial. Vejam, ambas nações, ok, soberanas, fazem parte dessa organização internacional. Ou seja, as duas nações terão igual direito de voz e de voto, ok? E aí, pessoal, o que configura, portanto, essa atividade legislativa da Assembleia, das organizações internacionais é a Assembleia Geral. Em que sentido a atividade legislativa? Vejam bem, cada organização interna, cada organização internacional, ela pode ali criar regras, ok, obrigatórias para os seus membros, regras de funcionamento, regras de conduta, enfim, de processamento de informações. Tudo isso internamente as organizações internacionais podem fazer. E é justamente a Assembleia Geral que vai então debater, que vai deliberar esses assuntos. Portanto, a Assembleia Geral seria ali o órgão legislativo dessa organização internacional. Então, as Assembleias Gerais das organizações, via de regra, elas vão se reunir, pessoal, uma vez por ano. E pode ser convocada também em caráter extraordinário, ou seja, excepcionalmente. Em que sentido? Veja, uma vez por ano, nós temos a Assembleia Geral da Organização Internacional X. Então, nessa data, todas as nações vão lá, enviam seus representantes para que haja, então, ali a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral, então, vai ter uma pauta de assuntos que serão discutidos. Mas, além dessa Assembleia Geral, também poderá ser convocada a Assembleia Extraordinária, onde todos os membros, por algum motivo específico, alguma emergência, alguma questão importante, eles precisam se reunir para discutir. Vou dar um exemplo. Imagine que nós tenhamos uma organização internacional que trate sobre questões de importação e exportação aqui na América Latina, aqui na América do Sul, enfim. E aí, em razão agora do surto, né, do coronavírus, aí a Covid-19, a economia de várias nações está aí passando por dificuldades, enfim. E aí, então, nós temos a Assembleia Geral, que se reúne uma vez por ano, mas excepcionalmente em razão dessa crise da pandemia do Covid-19, decide-se então se reunir e aí fazer uma Assembleia Extraordinária. Isso é possível, perfeito?
sempre que as circunstâncias ali exigirem. Bom, além da Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo, o órgão de cúpula das organizações internacionais, nós vamos ter sempre a Secretaria. Então, a Secretaria é um outro órgão que nós vamos encontrar em todas as organizações internacionais, perfeito? E qual é a função da Secretaria? A Secretaria é o órgão de administração e de funcionamento permanente. Veja, a Assembleia Geral não é um órgão permanente, ela se reúne em uma determinada data e depois se dissolve, perfeito? O estatuto interno vai prever quem vai presidir essa Assembleia Geral, enfim, mas ela não é um órgão permanente. Já a Secretaria é um órgão permanente, está em permanente funcionamento, porque a sua finalidade é auxiliar o secretariado na administração e no funcionamento dessa organização internacional, perfeito? E aí, a Secretaria ela é composta geralmente por servidores, ok? Servidores neutros em relação à política dos Estados-membros. Veja, eu posso ter servidores servidores ali pertencentes aos Estados-membros? Posso, mas eu não posso ter ali representantes políticos, que é diferente. Eu posso ter lá, por exemplo, uma organização internacional, brasileiros, argentinos, venezuelanos, norte-americanos, enfim, posso ter servidores de várias nações, ok? E importa que esses servidores não podem estar diretamente envolvidos, ok, nas questões políticas defendidas por seus estados membros, perfeito? Seguindo, além do secretariado, além da secretaria, nós vamos encontrar também o Conselho Permanente, ok? Nós temos a Assembleia Geral, temos a Secretaria e temos o Conselho Permanente, ok? O Conselho Permanente, ele é encontrável nas organizações de vocação política, ok? Exemplo de uma organização que tem vocação política. Qualquer organização internacional que trate de assuntos relacionados à democracia entre as nações, da paz mundial. Um exemplo, a ONU, ok? A ONU é uma organização de vocação política, não é uma organização de estrutura técnica. Um exemplo que nós temos uma organização internacional de vocação técnica é a OMS, Organização Mundial da Saúde. Veja, a OMS é uma organização mundial que não discute questões políticas, discute questões técnicas, ciências, ok? Discute questões relacionadas à saúde mundial, questões de pandemia, enfim, da fome mundial. A OMS, portanto, é uma organização notadamente voltada para a satisfação técnica. A ONU, por exemplo, é uma organização internacional voltada para questões de natureza política. Então, sempre nas organizações que tenham vocação política, nós vamos encontrar um conselho permanente, ok? O conselho permanente ele é composto por membros que são eleitos pela Assembleia Geral, ok? Então, o estatuto interno da organização vai prever o modo em que se dará a eleição dos membros eleitos para esse conselho permanente. Então, posso ter, por exemplo, numa organização internacional que a composição do conselho permanente se dará por, no mínimo, um representante de cada nação, de cada estado membro. Isso, por exemplo, é uma possibilidade. Okay? Importa que esse conselho permanente seja eleito pela Assembleia Geral. Okay? E aí cada estatuto, cada documento vai prever internamente o modo como será feita essa eleição. Perfeito? Bom, vimos então a estrutura orgânica, a estrutura geral de todas as organizações internacionais. Agora, nos próximos minutos, eu vou comentar com vocês algumas das principais organizações internacionais. Vejam, essas organizações internacionais que eu vou tratar agora, elas possuem a mesma estrutura orgânica, a mesma espinha dorsal, porém, algumas particularidades. Eu não vou aqui nessa aula ficar estudando com vocês e comentando com vocês as particularidades de cada organização internacional. Isso seria contraproducente. O meu objetivo aqui com vocês é apresentar as organizações, estabelecer a sua função geral, as suas diretrizes gerais, ok? Sabendo que a sua estrutura orgânica, a sua estrutura interna, terá com certeza, ok? Essa espinha dorsal, Assembleia Geral, Secretariado e o Conselho Permanente, se nós estivermos falando de organização com vocação política. Perfeito? Bom, avançando então, a primeira organização que eu queria trabalhar com vocês
é a mais famosa de todas, a ONU, Organização das Nações Unidas. Bom, a ideia de uma organização para a paz sempre, pessoal, foi um sonho acalentado pelo ser humano. Então, o ser humano, várias nações do mundo, sempre teve essa ideia de que, olha, nós criarmos, então, uma organização para a paz mundial, ok? Porém, e aí a Carta da ONU, ela entrou em vigor, pessoal, em 21 de outubro de 1945, inspirados na ideia de um governo mundial com as finalidades básicas de manter a paz entre os estados, mobilizar a comunidade internacional para deter uma agressão e promover o respeito aos direitos humanos. Vejam, portanto, que a ONU surgiu justamente no momento pós-guerra. Veja, nós tínhamos então o globo terrestre, a Europa e todos os outros continentes ali afetados, né, principalmente os países que estiveram diretamente envolvidos na guerra, afetados diretamente com a guerra mundial, pessoas aí economias destruídas, muita morte, destruição de cidades, enfim. Então nós tínhamos um cenário absolutamente propício à criação de uma estrutura internacional que buscasse combater esse tipo de conduta. Daí então criou-se a ONU, com a preocupação de quê? De estabelecer a paz mundial. Então a ONU tem por finalidade a proteção dos direitos humanos, a harmonia entre as nações, ok? Busca-se evitar conflitos através de acordos, tentar então intermediar eventuais conflitos entre nações. A finalidade da ONU, portanto, é essa, perfeito? Busca-se então mobilizar a comunidade internacional, todos os países do globo terrestre e também, logicamente, os países que façam parte, que são membros da ONU, ok? Para deter uma agressão e promover o respeito aos direitos humanos. Então, a promoção dos direitos humanos é então a finalidade da ONU. Bom, as línguas oficiais da ONU são inglês, francês, espanhol, russo, chinês e árabe. Isso aqui é apenas uma informação para vocês, não precisa vocês anotarem, tomarem nota disso, mas é só para fingir informação para que possamos conhecer a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, perfeito? Bom, onde fica localizada a ONU? A sua sede fica então em Nova York, a localização da ONU se dá em Nova York, e a estrutura da ONU, como ela se estrutura? Lembra que eu falei que, no geral, elas vão seguir aquela estrutura orgânica? Pois bem, vejam só, a estrutura da ONU ela vai ter a Assembleia Geral, como toda organização deve ter, ela vai ter também o seu Conselho de Segurança, vai ter o Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e Secretariado, além de organismos subsidiários criados por seus órgãos. Então veja que a ONU, como toda organização internacional, ela possui Assembleia Geral e Secretariado. E aí, como eu disse para vocês anteriormente, cada organização pode, além dessa espinha dorsal, estabelecer uma estrutura mais desenvolvida, mais complexa. Perfeito? Então, essa é a estrutura da ONU. Vamos então comentar com vocês as funções desses conselhos internos da ONU. Eu disse para vocês que a ONU possui o Conselho de Segurança, possui a Assembleia Geral, possui o Conselho Econômico e Social. Então vamos analisar quais são as atribuições desses conselhos dentro dessa estrutura interna da ONU. Bom, o Conselho de Segurança ele é composto por 15 membros, sendo 5 permanentes. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança atualmente são Estados Unidos, Rússia, China, França e Grã-Bretanha. Perfeito? Então, o Conselho de Segurança é composto por 15 membros, sendo 5 membros permanentes e 10 países eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 2 anos. Então, atenção, o Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros, sendo 5 membros permanentes, quais sejam Estados Unidos, Rússia, China, França e Grã-Bretanha, ok? E os outros 10 são eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 2 anos, perfeito? Seguindo, Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU é o órgão onde todos os estados encontram-se representados através de seus delegados. Reúnam-se anualmente. Lembra quando nós falamos da estrutura geral, da estrutura orgânica? Pois é, a Assembleia Geral da ONU também, a ONU possui também a sua Assembleia Geral e ela se reúne uma vez por ano. Então, uma vez por ano, existe um evento chamado Assembleia Geral da ONU, onde todos os países membros irão até aquele local e ali participarão
dessa reunião geral, onde cada um poderá falar, terá direito a voto, terá direito à fala, ok? Seguindo, além então do Conselho de Segurança e do Conselho Geral, existe também na ONU o Conselho Econômico e Social, ok? Então vamos lá, próximo Conselho da ONU, o Conselho Econômico e Social. O Conselho Econômico e Social ele é formado por 54 membros eleitos para um período de 3 anos. Então, o mandato, portanto, o tempo de duração do mandato de um país para permanecer no Conselho Econômico e Social é de 3 anos, ok? E aí, ele vai abranger África, Europa, América Latina, Ásia, ok? Então, todos esses continentes terão assento ali, poderão participar do Conselho Econômico. E aí, pessoal, a função do Conselho Econômico é preparar relatórios, preparar estudos, ok? E fazer recomendações sobre assuntos econômicos para os Estados-membros, ok? Então, é justamente esse conselho que vai fazer trabalhos técnicos, vai pensar, vai elaborar e orientar os estados, elaborar políticas públicas e orientar os estados, ok? Para que os estados ali adotem ou não aquilo que é aconselhado pelo Conselho Econômico para fins de desenvolvimento da economia, enfim, do livre comércio e do fortalecimento das economias dos Estados-membros. Perfeito? Seguindo, dentro então da ONU, nós vamos ter o Conselho de Segurança, ok? Nós temos então ali o Conselho de Segurança, falamos já, e agora o secretariado, ok? Então, o secretariado é um órgão permanente, ok? Porque ele é encarregado pela área administrativa da ONU, então ali estão os documentos, enfim, as pautas das reuniões, tudo aquilo que é discutido, todos os documentos da ONU encontram na secretaria, ok? O chefe é o secretário-geral da ONU, ok? O chefe do secretariado é o secretário-geral da ONU, com um mandato de 5 anos, ok? Ele é indicado pela Assembleia Geral e mediante recomendação do Conselho de Segurança. Então vejam que o secretário-geral ele é recomendado pela Assembleia Geral, ok? Mas além dele ter então além dele ser eleito pela Assembleia Geral, há uma recomendação anterior do Conselho de Segurança. Ou seja, aqueles 15 membros ali do Conselho de Segurança recomendam e aí a Assembleia Geral elege aquele então secretário-geral. Perfeito? Seguindo, vamos falar agora sobre a Corte Internacional de Justiça. Perfeito? Bom, a Corte Internacional de Justiça ela não é um corpo legislativo, mas também não é um corpo judiciário. Explico melhor. A Corte Internacional de Justiça, nós não podemos identificar ela como uma corte jurídica, mas também não é uma corte política. Ela é uma corte que vai se orientar, ela vai julgar conflitos entre estados, ok? Então a Corte Internacional de Justiça, ela vai julgar conflitos entre estados. Em que sentido? Ela não vai intervir na política dos estados, não. Ela também não pode sobrepor as suas decisões ao ordenamento jurídico daqueles estados. Mas veja, a Corte Internacional de Justiça, ela define-se como um órgão de direito internacional e tem por finalidade, tem por destinação prestar justiça nos limites em que foram prescritos à Corte Internacional. Então, os países que se sujeitam à jurisdição da Corte Internacional estarão ali obrigados então a se portar de acordo com as decisões da Corte, ok? E aonde que fica então, onde é a localização da Corte Internacional de Justiça? Ela fica localizada em Haia, na Holanda, perfeito? Ela é composta por 15 juízes escolhidos pelos Estados-membros da ONU. Então, todos os Estados-membros da ONU participam da eleição dos 15 juízes da Corte Internacional de Justiça. Então, eles não representam, é importante dizer que esses juízes, eles não representam os seus estados. Ou seja, eles precisam ser imparciais. Eles, ao tomarem as suas decisões, não estão ali na Corte Nacional de Justiça defendendo os interesses dos seus estados. Portanto, eles devem ser imparciais. E qual é a competência? Afinal de contas,
Para que existe a Corte Internacional de Justiça? A sua competência ela também está definida no seu Estatuto de Criação. A competência da Corte Internacional de Justiça é apreciar questões litigiosas e consultas formuladas por países, pessoas físicas, não possuem competência para ajuizar qualquer tipo de consulta ou reclamação na Corte Internacional de Justiça. Então, atenção, a Corte Internacional de Justiça tem por finalidade dirimir questões litigiosas entre estados. Imagine um conflito entre Argentina e Brasil. E ali existe, por exemplo, a suspeita de que ocorreu crime qualquer tipo de crime de guerra, enfim, ofensa à soberania nacional. É a Corte de Haia que vai solucionar esse conflito. A Corte de Haia também, a Corte Nacional de Justiça, ela também vai analisar ali as consultas que forem formuladas. Um país pode fazer uma consulta à Corte Internacional de Justiça para que ela dê recomendações, por exemplo, de conduta. Imagine que um Estado esteja ali ofendendo rotineiramente os direitos humanos dos trabalhadores. Então pode ser feita uma consulta à Corte Internacional de Justiça para verificar se aquele tipo de conduta, de prática, se adequa ou não às diretrizes internacionais de direitos humanos, fazendo então uma consulta, enfim, à Corte Internacional de Justiça. Perfeito? Bom, próxima organização internacional, na verdade a terceira e última organização internacional que eu gostaria de trabalhar com vocês é o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é a última organização internacional que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui rapidamente. Bom, a criação do Tribunal Internacional ele data então de 11 de abril de 2002, não propositalmente, ok? Então vejam que 11 de abril de 2002, lembrando que em 11 de setembro de 2001, nós tivemos ali o ataque às Torres Gêmeas, o World Trade Center. Então veja que quase um ano depois, nós tivemos ali a criação do Tribunal Internacional, ok? O Tribunal Penal Internacional. E a sua competência é para julgar os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão, ok? Então, os crimes de genocídio, líderes mundiais, por exemplo, que dizimam parcela da sua população, enfim, crimes contra a humanidade, ataque contra nações, nações rivais, enfim, agredindo ali, crimes de agressão, ofensa aos direitos humanos, então todo tipo de crime dessa natureza, ok, previsto lá então no Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional será, portanto, competente para julgar. E aí, quando nós falamos da competência do Tribunal Penal Internacional, nós precisamos analisar as condições para o exercício da jurisdição. Ou seja, além dos países que se submetem os países então que assinaram, portanto, ali o pacto de criação do Tribunal Penal Internacional, eles se comprometem a seguir as orientações daquele tribunal, os julgamentos estão submetidos à jurisdição daquele tribunal, mas precisamos observar também alguns requisitos, ok? Alguns requisitos para que seja, algumas condições para que seja então exercida a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então vamos a elas. O primeiro requisito aí para nós é que o acusado é um nacional de um estado, ok? Parte ou de qualquer estado que aceite a jurisdição do tribunal. Então, o acusado ele tem que obrigatoriamente ser cidadão de um estado que faça parte do Tribunal Penal Internacional. Perfeito? Segundo, o crime tiver ocorrido no território de um estado parte ou de qualquer estado que aceite a jurisdição do tribunal. Então, atenção, segundo critério, é que o crime cometido por esse sujeito deve ter sido cometido dentro do território de qualquer país que faça parte do Tribunal Internacional, que seja membro ou que se sujeite à sua jurisdição. Terceiro requisito, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tenha apresentado a situação ao procurador, não importando a nacionalidade do acusado ou o local do crime.
ok? Então, para que haja o processamento e o julgamento no Tribunal Penal Internacional, é importante também que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tenha apresentado essa situação, essa denúncia, ao procurador do Tribunal Internacional. E aí não importa a nacionalidade do acusado ou local do crime. Quarto requisito, o crime tiver ocorrido após 1º de julho de 2002, ok? Porque na criação ali estabeleceu-se um período de transição. Então, somente os crimes cometidos a partir de 1º de julho de 2002 é que seriam ali de competência do Tribunal Penal Internacional. Por fim, caso o país tenha aderido ao tribunal após 1º de julho, que foi o prazo máximo aí dado, ok? O crime tiver ocorrido depois da sua adesão, exceto no caso de um país em que já tivesse aceito a jurisdição do tribunal antes da sua entrada em vigor. Então veja, o prazo então para que se estabelecesse a competência foi 1º de julho de 2002. Então imagine a situação de um Estado que ele passa então, ele passa então a integrar o Tribunal Penal Internacional, se sujeitando à jurisdição do Tribunal Internacional, depois de 1º de julho. Vamos imaginar que ele foi incluído em agosto de 2002, ok? E aí o último requisito é que esse crime tenha ocorrido após a sua adesão ao Tribunal Internacional, e não anteriormente. Então essas aí são as 5 condições para o exercício da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, no geral, pessoal, essa é a estrutura orgânica das organizações internacionais, o conceito da organização internacional, para que ela serve, enfim, e também trabalhamos com vocês aí algumas organizações internacionais aí que entendemos como as mais relevantes no nosso estudo, perfeito? Para mais detalhes, enfim, eu aconselho a vocês que pesquisem sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre a Corte Internacional de Justiça, e aí vocês vão encontrar em vários livros, enfim, artigos, mais detalhes daquilo que a gente, porventura, não consegue trabalhar aqui em razão do nosso tempo, do nosso espaço, que ele é diminuído. Perfeito? Bom, pessoal, muito obrigado pela companhia até aqui. A todos um abraço. Até mais. Tchau, tchau.